Quando idosa mais precisou do amor de seus filhos, eles a abandonaram sem dó depois que ela ficou cadeirante. E quando a mulher já não tinha mais esperanças, o rapaz, que nem seu filho era, fez o inimaginável. No coração de Alagoas, entre o vasto canavial que balançava ao vento, estava a residência de Dona Lívia. Era uma casa grande e imponente, uma evidência da riqueza acumulada por gerações da família da senhora. Eram produtores de cana-de-açúcar. A plantação não era apenas a origem da fortuna deles, mas também o legado de seus antepassados, uma herança que carregava histórias, suor e tradições. Naquele lar, Dona Lívia, com a dignidade e graça de uma matriarca, havia criado seus 4 filhos: Sérgio, o mais velho e mais obstinado; Joaquim, de temperamento firme; Hernani, o sonhador; e Sírios, o caçula rebelde. Cada um à sua maneira havia sido moldado pelo luxo e pela ganância. Só que um dia o destino introduziu um novo elemento à família: Rodrigo, filho de uma das empregadas da casa. Seu nascimento dentro daquelas paredes já havia sido um contraste ao mundo dourado dos filhos biológicos de Dona Lívia. Mas após a morte repentina de sua mãe, a jovem mulher que esfregava os pisos e cuidava dos jardins, Rodrigo tornou-se órfão. Lívia, com sua natureza maternal e compaixão, não hesitou. Ela abriu as portas de sua casa e seu coração para o pequenino, prometendo a si mesma que lhe daria um futuro. Entretanto, enquanto em seu coração o menininho era mais um de seus filhos, os 4 biológicos não compartilhavam da mesma visão. Rodrigo, você não deveria estar aqui na sala. Vá para a cozinha e nos traga mais café. É para isso que você serve, já que é filho de uma empregada. Sérgio dizia com frequência, com um tom arrogante. Joaquim, por sua vez, aproveitava qualquer oportunidade para provocar. Será que o filho de uma doméstica sabe pelo menos segurar uma taça de cristal? Hernani e Sírios, embora menos verbalmente cruéis, riam das piadas e zombarias dos irmãos, e eram ruins tanto quanto. Olha só, Rodrigo tentando ser um de nós. Você nunca vai ser o nosso irmão, moleque. O garoto, por muitas vezes, abaixava a cabeça, tentando encontrar refúgio na solidariedade silenciosa da mulher que chamava de mãe. Mas ele sabia, no fundo, que não pertencia àquele mundo de privilégios, pelo menos aos olhos dos irmãos. E mesmo com a senhora tendo dado tudo do bom e do melhor para os filhos, aquilo não passava de um símbolo de status para eles, pois eram muito ingratos e gananciosos para ver que sua mãe os amava. Os anos haviam passado rápido, e Dona Lívia, quando tinha 59 anos, olhava com nostalgia para os canaviais que haviam definido sua vida e a de sua família. Porém, em seu coração, ela sentia que era hora de mudar. Observando seus filhos biológicos crescidos, ela percebeu que nenhum deles carregava o amor e a paixão pelo trabalho que ela tinha. O interesse deles estava em outra coisa: gastar seu dinheiro. Assim, a mulher tomou a difícil decisão de vender o canavial. A transação trouxe uma quantia considerável e ela se aposentou, ansiosa por um descanso bem merecido e para aproveitar os momentos mais calmos da vida. No entanto, a venda não passou despercebida pelos 4 crápulas. Quando souberam que a mulher planejava dividir igualmente o valor entre seus 5 filhos, eles logo se reuniram como abutres em torno de uma presa, discutindo o que consideravam ser seu direito. Mãe, não faz sentido o Rodrigo receber uma parte desse dinheiro. Ele não é da família de verdade. Sérgio argumentou com desdém. Joaquim acrescentou: exatamente. Ele é só o filho da empregadinha que bateu as botas. Ele não merece um centavo. Hernani, com sua personalidade mais fria, no entanto, tinha seus próprios interesses no jogo. Você não pensa no nosso futuro, mãe? É óbvio que nós 4 é que estamos mais aptos a administrar esse dinheiro. Então ele vai ficar com a gente. Sírios, sempre o mais audacioso, foi além e tomou uma atitude drástica. Com um sorriso malicioso, declarou: já resolvi nosso problema. E mostrou o cartão bancário da mãe, que tinha furtado sorrateiramente.
Lívia ficou horrorizada. Como você ousa, Sirius? Essa não é a educação que eu te dei. Desculpe, mãe, mas é para o seu bem. Não queremos que você gaste tudo ou que caia nas mentiras do Rodrigo. Sirius disse com falsa preocupação. E assim, os irmãos tomaram as rédeas do dinheiro, gastando sem pensar, desfrutando de luxos e esbanjando a herança que deveria durar por gerações. Porém, em meio à tempestade, Rodrigo permanecia um pilar de força. Ele se aproximou da mulher, olhando-a com os olhos cheios de amor. Dona Lívia, eu prometo a você, mesmo que eles gastem tudo, eu cuidarei de nós. Vou trabalhar duro e te dar o descanso e a paz que você merece. A matriarca, com lágrimas nos olhos, respondeu: Meu querido, você já provou ser mais família do que os outros. Você tem o coração mais puro e a determinação mais firme. Eu amo você como se fosse meu filho mesmo. Enquanto os irmãos começaram a viver na opulência, gastando o dinheiro que não haviam ganhado, Rodrigo resolveu traçar seu próprio caminho. Ele estudou muito sozinho, trabalhou em vários empregos e juntou um pouco de dinheiro, além de conseguir passar no vestibular para cursar a graduação dos seus sonhos, engenharia robótica. E não em qualquer universidade, mas na prestigiada USP. Assim que se mudou para São Paulo, os prédios altos e o agito da cidade eram completamente diferentes da paisagem verdejante dos canaviais em Alagoas. Rodrigo sentiu a diferença assim que chegou à capital, carregando consigo a esperança e os sonhos de um futuro melhor. A universidade era renomada e conseguir uma vaga ali era um feito impressionante. Para ele, essa vaga não era apenas uma oportunidade de educação, mas uma chance de mudar sua vida e a da mulher que considerava uma mãe. Mas o rapaz passou por poucas e boas. Seu apartamento, localizado em um bairro mais afastado do centro, era um cômodo estreito e pouco iluminado. Mesmo com os móveis quebrados e simples e o chão de madeira que rangia a cada passo, ali era seu refúgio na metrópole caótica. O sacrifício seguia sendo diário. Rodrigo equilibrava a intensa carga horária de estudos com trabalhos paralelos para garantir seu sustento. Nos finais de semana, ele atuava como garçom em festas e eventos. Nas noites de sexta-feira, ensinava programação básica para jovens em um centro comunitário. Sua dedicação era evidente, e mesmo com o cansaço estampado em seu rosto, ele nunca perdeu a determinação. Havia dias em que o pobre rapaz voltava para seu apartamento com o estômago roncando de fome. Ele abria a geladeira e encontrava apenas alguns legumes murchos e um pedaço de pão. Em momentos como esse, ele se lembrava das palavras de Dona Lívia e da promessa que havia feito. Essa memória era o suficiente para lhe dar forças para seguir em frente. Eu vou tirar ela de perto daqueles pilantras. Fala para si mesmo. Enquanto isso, em Alagoas, os anos foram se passando também e Dona Lívia enfrentava seus próprios desafios. A cada dia ela via os extratos bancários mostrando os gastos excessivos de seus filhos. Viagens luxuosas, jantares caros e compras incessantes esgotavam a fortuna que ela havia construído com tanto esforço. E pior, sabia que o pobre coitado do Rodrigo estava lá em São Paulo passando necessidade, ao passo que seus outros 4 filhos torravam tudo. Por muitas vezes ela até tentou enviar algum dinheiro para ajudá-lo. Contudo, ao fazer a transferência, percebia que seu saldo estava quase zerado. Os cretinos, com seu comportamento egoísta, não apenas drenavam sua riqueza material, mas transferiam tudo para as contas deles a fim de impedir que ela ajudasse o filho da empregada. Ela pegava o telefone e ligava para eles. Meninos, eu sei das suas necessidades, mas o Rodrigo está passando por dificuldades em São Paulo. Ele está estudando e trabalhando duro para ter um futuro. Eu tenho que ajudar ele. Numa dessas vezes, Sérgio, com um tom arrogante, respondeu: Mãe, você já fez o suficiente por ele. Ele que se vire agora. Nós somos a sua verdadeira família, não enxerga isso? A resposta gelada de seu filho fez com que a idosa sentisse uma tristeza profunda. Mas a vida, por vezes, tem um jeito peculiar de testar nossa resiliência e força.
Foi em uma tarde ensolarada, enquanto a mulher visitava o mercado local para comprar frutas frescas, que a tragédia se desenrolou. No momento em que ela cruzava a faixa de pedestres, uma moto em alta velocidade, pilotada por um jovem imprudente sob efeito de álcool, a atingiu violentamente. A cena foi tão repentina que os vendedores e compradores próximos só puderam assistir em choque. Em segundos, a vida daquela senhora mudou para sempre. No hospital, os médicos fizeram o possível para estabilizá-la. Apesar de ter sobrevivido ao impacto, as notícias não eram boas. A colisão havia causado danos que pareciam ser irreparáveis à sua coluna e que ela jamais voltaria a andar. Os primeiros dias no hospital foram os mais difíceis. Dona Lívia, sempre independente e ativa, agora estava confinada a uma cama, dependendo da ajuda dos outros para as tarefas mais básicas. Ela se sentia vulnerável e uma sensação de desesperança a invadiu. A princípio, seus 4 filhos biológicos apareciam no hospital, demonstrando preocupação. Preocupação, sei. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas e as contas médicas começavam a se acumular, eles começaram a aparecer menos por ali. Então, quando os doutores o chamaram para uma reunião e disseram claramente que a mãe deles precisaria de cuidados especiais e uma cadeira de rodas para se locomover, os ordinários se enfureceram. Confrontados com as despesas adicionais, Sérgio, Joaquim, Hernani e Sírios fizeram cálculos rápidos e perceberam que a herança que adoravam gastar estava ameaçada. Sem a menor cerimônia ou remorso, eles fizeram uma escolha impensável. Abandonaram a própria mãe. Os 4 retiraram seus pertences da casa da família e transferiram o máximo possível dos fundos restantes para as suas contas individuais, deixando Dona Lívia sozinha, sem recursos e sem o apoio daqueles que ela mais amava. Na solidão de seu quarto no hospital, a senhorinha chorava em silêncio. Como eles puderam fazer isso comigo, meu Deus? Refletia ela tristinha. A sensação de abandono era quase insuportável. A idosa passou dias naquela infelicidade e angústia, pensando em tudo o que fez na vida e os motivos pelos quais acabou ali sozinha. Coitada. Eu fui uma mãe tão ruim assim, Senhor, pensava. No entanto, quando tudo parecia perdido, uma figura familiar apareceu na porta do quarto do hospital. Oi, Dona Lívia. Rodrigo, com os olhos marejados e o rosto tenso de preocupação, estava lá. A mulher o olhou de cabo a rabo, incrédula que ele estava mesmo ali. Os 2 não se viam pessoalmente desde que o jovem havia se mudado para a cidade grande em busca de sua formação. Já fazia cerca de 4 anos e pouco. Rodrigo, meu filho! Os 2 se abraçaram e choraram. Acontece que, ao saber do acidente, o rapaz não hesitou em pegar o primeiro voo de São Paulo para Alagoas. Ele havia economizado durante meses para comprar uma motinha que lhe facilitaria a locomoção na agitada capital. Mas quando soube que seus irmãos cretinos haviam largado a mulher sozinha no hospital, o amor e o compromisso que sentia por ela o levaram a utilizar cada centavo desse dinheiro para garantir os cuidados médicos adequados para a senhora. Estou aqui agora, disse Rodrigo, segurando firmemente a mão dela. Vou cuidar de você. A pobre mulher chorou, sentindo uma mistura de felicidade e tristeza. Felicidade por saber que havia alguém que se importava com ela, e tristeza por seus filhos biológicos terem a abandonado quando ela mais precisava. Rodrigo, com o dinheiro que tinha juntado, iniciou a reabilitação da idosa. Comprou a melhor cadeira elétrica disponível, permitindo que ela tivesse alguma autonomia e conforto em seus dias. Só que o que ninguém sabia era que o rapaz tinha um segredo. Ele tinha um projeto em andamento na universidade. O batalhar de anos de estudo, dedicação e sonhos, que tinha o potencial de transformar a vida de muitos, especialmente de Dona Lívia. O projeto dele consistia em um exoesqueleto com capacidades surpreendentes. Utilizando a mais recente tecnologia de inteligência artificial, o equipamento conseguia simular os movimentos naturais do corpo humano
e era projetado para auxiliar pessoas que, por alguma razão, não conseguiam mais caminhar. Sua genialidade por trás do projeto não era apenas técnica, mas também emocional. O desejo ardente de Rodrigo em ver sua mãe adotiva andando novamente era o combustível que o impulsionava a trabalhar incessantemente. Porém, com Dona Lívia em Alagoas e sua vida de pesquisador em São Paulo, Rodrigo se via em um dilema. Não poderia abandonar seus estudos e nem deixar a mulher que tanto amava como mãe desamparada. Assim, com o pouco dinheiro que conseguiu economizar, contratou uma cuidadora, Maria, para auxiliar no dia a dia da idosa. Todos os dias, sem falta, ele fazia uma chamada de vídeo, ansioso por notícias, ansiando pelo dia em que mostraria sua surpresa. Os meses pareciam se arrastar, mas finalmente o dia chegou. Rodrigo, com seu exoesqueleto cuidadosamente colocado em uma maleta, retornou a Alagoas. O reencontro entre mãe e filho foi tocante, mas o que viria a seguir seria ainda mais emocionante. Dona Lívia, ele falou com um brilho especial nos olhos. Eu tenho algo para lhe mostrar. O jovem então abriu a maleta, revelando a intrincada rede de metais e circuitos. A mulher, olhando para aquilo, ficou confusa por um momento. O que é isso, meu filho? Ele sorriu emocionado. É a sua chance de andar de novo. As palavras levaram alguns segundos para serem processadas. O olhar da senhora era uma mistura de incredulidade e esperança. E com a ajuda do engenheiro, ela foi posicionada e o exoesqueleto ajustado ao seu corpo. Então, de forma hesitante, a mulher tentou dar o primeiro passo. Para deixar claro, obviamente ela não tinha ficado completamente paralítica, senão não seria possível tal proeza. Houve um dano significativo que impossibilitava a idosa de fazer seus movimentos. No entanto, como ainda havia resposta por parte de sua coluna vertebral, a utilização da invenção do rapaz era viável. A sensação foi indescritível. Era como se a tecnologia e o corpo estivessem se fundindo em um só, e o impossível estava acontecendo diante dos seus olhos. Após o terceiro passo, ela começou a chorar. Meu filho, você fez isso por mim? Rodrigo, com lágrimas nos olhos, respondeu. Por você, mãe. Foi a primeira vez que ele a chamou de mãe naturalmente, pois sempre se referia a ela pelo nome, já que seus irmãos não permitiam tal intimidade. Porém, agora, como eles a haviam abandonado, o rapaz, tão emocionado em vê-la andando, nem pensou duas vezes e realizou seu sonho de chamar alguém de minha mãe. Por todo o amor que você me deu, por todas as vezes que você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ele continuou. Essa é a minha resposta para você. Naquele instante, o mundo externo parecia ter desaparecido. O vínculo entre aquele jovem e a senhora, solidificado por anos de amor e compreensão mútua, era o único foco. Enquanto esse momento mágico se desenrolava em Alagoas, em outro canto, os filhos biológicos de Dona Lívia continuavam em sua vida hedonista, alheios ao milagre que estava ocorrendo e ao dinheiro que continuavam a esbanjar. Mas eles não tinham ideia do que aconteceria a seguir e de como se arrependeriam do que fizeram. A transformação que o exoesqueleto de Rodrigo trouxe ao mundo da tecnologia foi nada menos que revolucionária. Jornais, revistas e programas de TV faziam fila para entrevistá-lo. As redes sociais estavam agitadas com a notícia da invenção que possibilitava aos paralisados caminhar novamente. A demanda pelo produto era imensa e, consequentemente, a fortuna que acompanhava essa inovação também. Com o sucesso do seu projeto, o jovem ficou podre de rico. Rodrigo adquiriu uma esplêndida mansão nos arredores da cidade de São Paulo. Mas o que verdadeiramente importava para ele era que aquela seria a nova casa de sua mãe. Um refúgio longe das amarguras que a vida lhe tinha reservado até então. Além disso, o rapaz não deixou barato para os irmãos cretinos. Munido de determinação e uma equipe jurídica competente, iniciou uma batalha legal para recuperar o acesso às contas bancárias de Dona Lívia.
E em uma vitória doce e justa, conseguiu reaver cada centavo, indevidamente gasto pelos 4 filhos biológicos da mulher. Com as finanças estabilizadas, a senhora poderia desfrutar de uma aposentadoria tranquila e merecida. Os pilantras, por sua vez, vendo a fortuna que uma vez lhes serviu como um poço interminável de luxúrias simplesmente evaporar, se desesperaram. Eles, que nunca tiveram sequer o interesse de visitar sua mãe após o abandono, agora faziam uma barulhenta aparição na imponente entrada da mansão. Mãe, Rodrigo, irmãozinho, deixa a gente entrar. Um falava: nós temos o direito de ficar nessa casa tanto quanto vocês. Não somos família, afinal? Gritava o outro, batendo furiosamente no grande portão de ferro. Você não tem direito de nos afastar de nossa própria mãe, Rodrigo! Alegavam com seus olhos faiscando de ódio. Porém, já cansado daquilo, a postura que Rodrigo tomou diante dos 4 cretinos era de total firmeza. Vocês são uns palhaços mesmo. Não tem lugar aqui. Abandonaram nossa mãe quando ela mais precisava de apoio. Vocês se mostraram uns oportunistas e cruéis. Agora colham o que plantaram. Dona Lívia, assistindo a tudo de uma janela do 2º andar, sentiu uma pontada de dor no coração, é claro. Apesar de tudo, eram seus filhos. Porém, ela sabia que era hora de se colocar em primeiro lugar e reconhecer quem realmente a valorizava. Quem realmente fez tudo por ela e não quem a maltratou, quem a abandonou. E assim, com um olhar firme e decidido, Rodrigo disse: Vão embora, seus interesseiros! Nunca mais apareçam na minha casa! Dessa forma, os crápulas foram obrigados a deixá-los em paz e se foram, humilhados e sem nada. A senhora e seu filho adotivo, por outro lado, viveram uma vida plena e feliz a partir daquele momento. Juntos mostraram que laços de coração são mais fortes que os de sangue às vezes, que a verdadeira família não se define pela genética, e sim pelas ações, pelo compromisso e, acima de tudo, pelo amor incondicional. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.